Alunos do terceirão, das escolas adventistas, da Associação Sul Paranaense, olha lá, eu de novo aqui, professor Russo, e agora a gente vai para o nosso terceiro vídeo. Eu sei, passamos por um longo processo, aula 1, aula 2, vamos para a aula 3 agora, e a aula 3 ela vai funcionar da seguinte maneira. Aquele aluno que tem uma nota boa, mas ainda não chegou lá no topo, no paraíso, né? Ele ainda não ingressou lá vamos imaginar, né, o aluno 900 pontos. A chave para os 900, 920, 940 pontos, ou quem sabe para o 1000, por que não, né? O segredinho vai ser posto aqui. Como a gente pode, então, ascender? Então, digamos que até então o nosso caminho percorrido joga você para uma nota em torno de 800. Dos 800 para 900, 1000, o caminho ele vai exigir mais detalhamentos agora. Eu preciso ter uma visão mais a fundo de alguns aspectos. E eu sei que esse aluno ele vai encontrar dificuldade em 2 pontos básicos, né? Na competência 2, naquilo que se chama de repertório. Na competência 3, no texto estratégico. Vamos ver como é que funciona isso, então? Vamos lá, vem comigo. Vamos falar, então, da competência 2. E a competência 2, na redação do Enem, ela dá conta do quê? Vamos examinar? Vamos lá? Olha só. Primeiro, mostro para vocês como é que funciona lá no computador a correção da redação. Tá lá. Aqui as notas que vão ser atribuídas. Beleza? Olha lá. Competência 1, de 0 a 5. 2, de 1 a 5. 3, de 0 a 5. 4, de 0 a 5. E 5 também de 0 a 5. Né? Se houver aqui a questão dos direitos humanos, pode zerar a sua redaçãozinha ali. Né? A redação não, a competência 5. Zera a competência 5, os 200 pontos da competência 5. As notas, portanto, vão de 0 a 200, nos níveis 1, 2, 3, 4, 5. E a cabecinha, então, do avaliador, ela funciona dessa maneira, né? É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Legal? Partindo do pressuposto que a média seja 120 pontos. Muito bem. Como funcionam os temas do Enem? Sempre temas da realidade palpável e objetiva, validar com dados concretos da realidade, com uma linguagem objetiva, lidando com fatos, informações e opiniões concretas e objetivas extraídas da realidade do Brasil. Por que isso? Porque o Enem quer o que desse aluno? Ele quer testar esse aluno e o seu conhecimento de mundo, ou seja, até que ponto esse aluno ele está ligado com o seu conhecimento de mundo, com o que acontece no seu país. Está entendido? Então não cai em temas subjetivos, amor, ódio, solidão. Não. Os temas são objetivos da realidade palpável da realidade brasileira. Então ele vai exigir desse aluno conhecimento de mundo, uma leitura de mundo sintonizado com os fatos e com o que está acontecendo no momento. Esse é o recorte, é o perfil de candidato que a redação vai proporcionar. Né? Também outro aspecto importante é observar a questão do respeito aos direitos humanos. Não esqueçam que isso é o xodozinho da redação do Enem. E esses temas são fechados, ou seja, restrição de possibilidades interpretativas do candidato. Ou seja, sempre a proposta é fechadinha para que, o mais possível, para que esse aluno não tenha a possibilidade de fazer interpretações subjetivas, né? E escrever sobre uma outra coisa qualquer. Então é tudo muito bem azeitadinho, fechadinho, para que não tenha muitas possibilidades, para que essa redação, a correção e a avaliação seja mais convergente, né? Muito bem. É uma dissertação argumentativa, portanto, o candidato não pode esconder seu ponto de vista. O cara me pergunta assim, tá bom, mas e se eu disser alguma coisa que é contra o governo? É muito comum falar isso, né? A preocupação nunca é essa do avaliador. O avaliador ele tem que lidar com os dados técnicos. A opinião pertence ao aluno. O aluno tem direito a ter a opinião que quiser. Legal? A questão é como ele defende esse ponto de vista, essa opinião. Legal? Portanto, o que não se quer é o candidato que exatamente não quer revelar a sua opinião, porque tem medo disso. Então, quando você escrever a redação, qual é o conselho que eu vou dar a você? Não esconda a sua posição e seu ponto de vista. Revele a sua posição e ponto de vista. A questão é como você argumenta esse ponto de vista e essa opinião. Beleza? Então, esse negócio de ficar em cima do muro, não revelar a minha opinião, não é muito bem visto. Eu quero saber qual é a sua opinião, porque é assim que funciona uma dissertação argumentativa. Ela precisa ter opinião. Bacana? Muito bem.
A dinâmica é a colagem de textos. Então, sempre os textos de apoio é uma seleção de textos com uma colagem de textos que vai servir como ponto de começo de discussão, né? Ponto de partida, então. Você terá textos de apoio que vão monitorar o tipo de abordagem e vão servir como um ponto de convergência para esse candidato. Tem elementos básicos que ele vai ter como discussão. Então, como o aluno vai construir essas ideias? Partindo daqueles elementos básicos, mas ligando também com o seu conhecimento de mundo, com o seu conhecimento fora dos textos de apoio. Bem entendido isso? Bom, significa dizer o seguinte, seguindo os passos da competência 2. A primeira coisa que o avaliador faz, diante da competência 2, é verificar se o aluno está dentro daquilo que foi proposto. Ou seja, se ele está prestando atenção no assunto e no tema e no assunto. Então, se eu tenho de falar sobre a relação entre o acesso democrático ao cinema, o que eu tenho aqui? O grande assunto é o cinema. O genérico é o cinema. Assunto, cinema. Mas sobre o cinema, não é para fazer crítica de cinema, mas o acesso democrático. O acesso democrático é o tema. Então, o tema é mais restrito, o assunto é mais amplo. É assim que funciona a interpretação, é como eu falei para vocês, é bem fechadinho, tá? Não remete à subjetividade. Eu tenho que tratar do acesso democrático ao cinema, e isso é isso, gente, não tem outras interpretações. Não é para você fazer crítica de cinema e falar dos filmes que você curte, não é isso, beleza? Então, a primeira coisa que o avaliador tem de observar é, está dentro do tema e do assunto? Está dentro, olha, ele falou em democracia, em acesso democrático, acesso, e ele falou em cinema. Está dentro do tema assunto. Então, está dentro do tema assunto, está concorrendo à nota máxima da competência 2. Tipologia textual, competência 2. Se ele faz uma dissertação argumentativa, ele vai contar uma história do cidadão que uma vez foi ao cinema, que isso mudou a vida dele. Ok? Terceiro ponto, passou pela primeira etapa, que é a interpretação correta. Passou pela segunda etapa, então ele fez o tipo de texto, está dentro, aí nós vamos para o repertório. E aí eu preciso verificar a qualidade desse repertório. E é a qualidade desse repertório que vai girar a chave para esse candidato tirar 160 ou 200 pontos na competência 2. Então, a palavrinha-chave de acesso a 160, 200 pontos na competência 2 é o repertório. Legal? Ou seja, se o repertório desse candidato for o repertório dos textos de apoio, ele está no limite dele, que é 120 pontos. Então, o acesso ao paraíso é o repertório fora dos textos de apoio. Bem entendido? Vamos ver isso, então. A nota final, para você ter acesso a uma boa nota, eu preciso do repertório. É aí que está o diferencial do aluno mediano para o aluno acima da média. O repertório extra, fora dos textos de apoio. Então, essa é a chave para o aluno ingressar na turma dos 800 e, quem sabe, os alunos 900 pontos. Isso que é importantíssimo. E aqui vai o grande segredinho para aquele aluno que não consegue o 1000. Então, vamos lá, deixa eu pegar minha experiência aqui. Eu estou acostumado a lidar com alunos que querem medicina. O aluno que quer medicina, ele sabe, ele é um estressado, e ele sabe que precisa tirar uma nota acima de 900 pontos. Por quê? Porque o concorrente dele, o cara que está lutando pela vaga, vai tirar uma nota em torno de 900 pontos. Então, ele não quer 920, ele quer 940, o que tirou 940 ano passado, ele quer o 960 ou mais, até o 1000. Então, essa é a luta. É o detalhe do detalhe do detalhe, gente. Então, nós estamos falando do pequeno detalhe. E esse terceiro vídeo ele vai tratar destes pequenos detalhes. Então, vamos lá. Como funciona a coisa? Olha só. Repertório. Eu preciso verificar 3 palavrinhas-chave: legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado, pertinente e produtivo. Essa é a lógica da minha cabecinha de avaliador. Então, o que seria o texto legitimado? 120 pontos. É o mediano. Aquele repertório que ele traz é legítimo e válido? Isso aconteceu mesmo? É assim? É legítimo. Mas para que eu receba 160, ele tem que ser pertinente. Para que eu tenha 200, ele tem que ser produtivo. E o que é pertinente e produtivo? Relações estabelecidas. Lembra que eu falei isso no primeiro vídeo? O grande segredinho são as relações. A minha capacidade textual está intimamente relacionada a como eu estabeleço relações. Quanto mais relações eu estabelecer numa redação, mais rica será a minha redação do ponto de vista da argumentação. Olha como é subjetivo, a gente está falando de aspectos argumentativos. Ok? Então vamos lá. Feito isso,
Vamos avançar um pouquinho mais. O que seria um repertório legitimado? 120 pontos. Legítimo é aquilo que se observa, que é real, que realmente acontece. Conceitos, definições, você pode dar o conceito de comunismo, socialismo, capitalismo, neoliberalismo, conceito está valendo como legítimo, né? Fatos ou períodos históricos, né? A Revolução Francesa, a Revolução Americana, legal, ditadura militar, eu não gosto muito de falar sobre a Revolução Industrial, não esqueçam que sempre as iniciais maiúsculas não vai perder pontos na competência 1 por causa das iniciais maiúsculas nos períodos históricos, né? Referência a nomes, autores, filósofos, poetas, filmes, esculturas, músicas, referências culturais de um modo geral. Referências da área de conhecimento, quer dizer, profissionais de sociologia, sociólogos, gente da educação, educadores, médicos, enfim, tudo vale como legítimo. Além disso, referências a estudos, pesquisas, referências de personalidades, celebridades, figuras, personagens e, por último, a referência explícita aos meios de comunicação, né? Os mais conhecidos, evidente, não é, gente? Que é a Globo, Revista Veja, etc, etc. Bom, deixa eu falar umas coisinhas a mais aqui, agora eu vou baixar o tom de voz, só vai ficar entre nós, bacana? Olha só, gente, vamos imaginar que o aluno traga um determinado autor pouco conhecido. Você lembra que o avaliador tem 4 minutos para poder ler a sua redação e atribuir a nota final. 4 minutos, em média, 4 minutos, legal? Muito bem, muitas vezes o aluno vai trazer um autor que eu não sei se ele existe ou não, eu não sei se aquilo não é uma invenção daquele aluno. E a citação que ele faz, a referência, também eu não tenho certeza, eu tenho certeza do autor, mas eu não sei se aquele autor falou aquilo que de fato o aluno está dizendo. Ora, ninguém vai pesquisar no Google, gente, para saber se isso é verdade. A gente parte do pressuposto de que aquilo é um fato. Ok? Evidentemente, para você não provocar desconfiança no seu avaliador, é muito legal que você traga autores conhecidos, né? Legal? Já aconteceu casos, e eu já peguei casos, né, de determinados candidatos que inventam nomes. Né? O cara bota lá, segundo Popovski, grande educador húngaro que veio morar no cara, inventa a história. Legal? Por isso que é importante você trabalhar com autores consagrados, né? Bota o Paulo Freire, educador brasileiro Paulo Freire, maravilha, legal? Outra coisa também que é importante, né? Muitas vezes o aluno está preocupado em decorar como é que escreve o nome Durkheim. Pô, Durkheim, um aluno adora colocar aí na redação, mas ele não sabe escrever. E aí eu não posso descontar pontos em função disso. Lembra, eu estou corrigindo uma redação de um aluno que está saindo do ensino médio. O que eu vou exigir de um aluno do ensino médio, gente? Eu não posso exigir que o cara saiba o nome de filósofos decoradinho, bonitinho. Então, se o aluno errou a grafia, não releva, não desconta ponto. Legal? Então, não estressa em querer saber decorzinho o nome do cara, porque se você errar, não vai ser descontado isso de você, de jeito nenhum. Beleza? Você errou a profissão do cara, a atividade dele. Então, eu já tive casos, por exemplo, de alunos que estavam escrevendo sobre Gilbert Dimenstein. Mas a questão é a seguinte, eu, por ser jornalista também, sei que Gilbert Dimenstein é um jornalista da Folha de São Paulo, há muitos anos trabalha na Folha de São Paulo, né? Falecido recentemente, Gilbert Dimenstein. Muito bem, mas sei que ele é jornalista. E o aluno coloca o filósofo Gilbert Dimenstein, o sociólogo Gilbert... Então, eu peguei 3 ou 4 redações que davam profissões diferentes para o mesmo autor, provavelmente o mesmo professor, né? Porque é curioso, assim, foram 4 redações em sequência, citando Dimenstein. Ora, gente, se errar a profissão do cara, não se desconta pontos também. Está se sentindo mais leve agora? Que bom! Então, vamos lá. Então, eu posso citar uma série da Netflix? Pode, meu querido. Uma letra de música? Pode, desde que você não escreva toda a letra de música na redação, né? Também, por favor, né? Fazer toda a letra de música, a redação é a letra da música do Cazuza, também não rola, né? Mas vamos lá. Vamos voltar, então, para as 3 palavrinhas fundamentais aqui. O que seria uma redação pertinente? Mas trata-se da associação do repertório legitimado, ao menos a um dos elementos. Então, o que é? Pelo menos um dos elementos, no caso, democratização do acesso ao cinema, pelo menos um desses elementos, democratização, democracia e cinema, vão estar privilegiados. Aí a gente vai considerar pertinente 160, legal? Então, para receber o 160, tem de ter uma ligação, de algum modo, com o tema. Então, vamos imaginar que o aluno
e é muito comum, ele traz uma citação de um educador qualquer. E ele está falando de cinema e de democracia. O educador fala sobre educação e a importância da educação. Gente, isso não é pertinente. É legítimo? Sim, ele citou um autor conhecido e é legítimo e ele está falando de educação. Mas não é pertinente porque não tem nada a ver com democratização de acesso ao cinema. Então, não é pertinente. Mas é legítimo. Então, quando ele colocou aquele autor ali, ele vai ficar no 120. Nem precisava colocar, porque se ele citar elementos do texto de apoio, ele vai continuar com 120. Mas ele só vai acender o 160 se aquele autor legitimado, além disso, for pertinente. Então, a chave para você girar do 120 para o 160 é a pertinência. E o que é pertinência? A relação. Tem que estar relacionado com democratização, acesso, cinema. Legal? Vamos lá, nós vamos melhorar isso, hein? O que seria o produtivo? Produtividade, aí é o paraíso 200 pontos. Ocorre o uso produtivo de repertório, legitimado e pertinente. Então, é legitimado, é pertinente, quando se vincula à discussão proposta, mesmo que de forma pontual. Então, ele tem uma estreita relação com o que está sendo discutido. Ou seja, para ser produtivo, tem que ter uma relação com a questão do acesso democrático ao cinema. Esses elementos, de algum modo, vão ter que estar ligados. Portanto, a produtividade joga para algo mais íntimo ainda. Isso é que seria produtivo. Eu ainda não entendi muito bem, professor. Vamos lá. Vamos lá. Prepara. Que temas podem cair na prova, professor? Não sei, mas vamos lá. Olha só. Vamos imaginar uma proposta de redação com a seguinte frase temática. A importância do voto do jovem brasileiro para a consolidação da democracia. Vamos imaginar que essa seja uma boa proposta de redação para esse ano. Bacana? Então vai lá, você já aprendeu. Nós estamos falando de consolidação da democracia, mas sobre isso eu preciso falar da importância do jovem. Então, o assuntão é a consolidação da democracia, mas o tema é discutir o voto do jovem. Portanto, para que seja produtivo, eu preciso trazer um repertório que esteja ligado ao voto do jovem, no sentido de democratizar. Qual é o uso que tem? Esses elementos precisam estar ligados, de algum modo. Aí vai ser produtivo. Vamos tentar olhar o exemplo? Olha só, vamos pegar um exemplo aqui que eu treinei essa redação esse ano com alguns alunos. Implementado, olha só o aluno aqui, implementado na Constituição de 88, o aluno adora falar da Constituição de 88, não esquece que estou falando de uma Constituição específica, inicial maiúscula. O sufrágio universal, então estou falando de voto, foi conquistado, isto é, o direito de votar e de ser eleito para cargos públicos. Há 32 anos, a possibilidade de uma escolha foi dada. Uma nova voz agora faria parte das eleições, a voz do povo e da democracia. Então, olha só, eu tenho uma ligação com um dos elementos aí, quer dizer, ele é pertinente porque tem a ver, quando eu trago a Constituição de 88, eu estou falando sobre a importância do voto, a possibilidade de votar, o direito de votar e a importância desse voto. Mas é só pertinente. Ele não tem uma intimidade com o voto do jovem para a consolidação da democracia, mas tem a ver com o voto. Então ele passa pelo tema, mas não está abraçadinho nele. Dá para enxergar isso, gente? Então aqui tem pertinência, mas não é produtivo ainda. Como seria produtivo? Pergunta você. E eu vou te dizer. Durante a ditadura militar, não esquece iniciais maiúsculas, é um período histórico, estudantes se mobilizaram, olha, estudantes, olha minha cabecinha de avaliador, estudantes, já estou falando de jovem. Repressão imposta pelo governo durante esse período, essa mobilização ficou conhecida como a passeata dos 100 mil, referência histórica, iniciais maiúsculas. De acordo com a Constituição de 88, os cidadãos que tiverem de 16 a 17 anos possuem direito ao voto facultativo, porém, o baixo engajamento político dos jovens deixa a democracia brasileira instável. Olha a ligação que está feita, perfeito, gente. Ele está falando da questão da instabilidade na política, da necessidade do voto, do engajamento do voto do jovem. O exemplo que ele dá é um exemplo da ditadura, passeata dos 100 mil, mobilização dos jovens. Tudo está ligado. Observa que todos os elementos da proposta estão muito bem amarrados aqui no começo da redação desse aluno. Então, aqui, cara, não tenha dúvida, você tem produtividade, 200 pontos. O que você acabou de ver é um grande segredo para o acesso aos 200 pontos na competência 2, que é o repertório produtivo. Então, fechando. Produtividade está ligado ao quê? A como você liga intimamente os elementos. Beleza?
Agora vem o último segredinho aí do dia. Qual é? Nós vamos falar sobre a competência 3. A competência 3, gente, é a mais subjetiva de todas, porque ela dá conta do quê? De como você argumenta. A 2 é diferente. A 2 é o repertório, a qualidade do repertório. A 3 é como você argumenta, ou seja, como você liga as partes. E se você tem ideias secundárias e uma ideia principal, que a gente pode chamar de teses, ideia central, ou seja, a hierarquia das ideias. Como você desenvolve as ideias sem deixar lacunas. Tudo isso faz parte do que nós vamos chamar de um projeto de texto. Ou seja, no Enem, o que vamos chamar de marcas de autoria, que não é uma invenção do Enem, em absoluto, marcas de autoria, muitas universidades, antes do surgimento do Enem, já trabalhavam a questão da autoria nas redações de vestibular, mas no Enem, cada uma atribui a autoria de uma maneira. A autoria no Enem não é a criatividade da linguagem, não é isso que é atribuído no Enem, não. E sim o projeto de texto. Ou seja, o avaliador tem de fazer e poder enxergar o caminho que foi percorrido pelo candidato. Ou seja, o projeto de texto, eu preciso recuperar esse projeto de texto. É por isso que é importante que na introdução o aluno apresente a ideia que vai ser desenvolvida, os argumentos que vão ser desenvolvidos nos 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o tradicional, 2 argumentos centrais, que ele já exponha isso de algum modo na introdução, apresentando o projeto na introdução. Isso vai facilitar para o avaliador que vai buscar no desenvolvimento a confirmação daquele projeto, se aquilo que está anunciado na introdução foi realizado no desenvolvimento. Mas se eu colocar isso tudo na introdução, eu estarei facilitando para o nosso avaliador a leitura. Lembra que isso é importante para nós aqui, né? Sempre você tem que lidar com o avaliador e com a leitura que ele vai fazer da sua redação. Então vamos falar sobre o projeto de texto, que é o que vai diferenciar muito barbaramente a nossa capacidade de poder conseguir tirar uma nota muito boa, legal? Então vamos lá olhar aqui o projetinho de texto, vamos lá. A competência 3 trabalha com alguns verbinhos. Eu vou tentar explicar para vocês alguns deles porque vão ser importantes. O primeiro fala em selecionar. O que é isso? Eu vou escolher no meu repertório, na minha memória, no repertório que eu construí ao longo de toda a minha escolaridade, lá no coleginho, quando eu comecei, na escolinha aí, em Curitiba, no Adventista, na escola aí, aquilo que o professor lá no ensino fundamental já me falava, eu fui armazenando isso. E conforme eu vou armazenando, eu vou compondo o meu repertório. O que é então meu repertório? É a bagagem que você vai trazendo. Tem gente que tem uma grande bagagem, tem gente que tem uma bagagem menor. Então esse é o momento de verificar a bagagem do aluno. Um aluno que lê, que se mantém informado, que sabe o que está acontecendo no momento, que pesquisa aqui, pesquisa ali, que é curioso, tudo isso vai compor o seu repertório. Muito bem. Esse repertório, portanto, vem sendo construído ao longo de toda a sua escolaridade. O que é isso? Fatos, opiniões, argumentos relacionados, tudo isso sempre, não esqueçam, a frase temática, né? Porque nós somos escravos dessa frase temática, né? Então o que é o repertório? Olha, se eu vou falar em acesso democrático, já vem na minha memória uma série de, me lembro do filme tal, aí tem aquela música que fala da importância não sei do que, são os repertórios. Eu aciono os repertórios. Esse é o verbo selecionar. Depois, o segundo passo, depois que eu selecionei, eu tenho toda essa gama de informações que eu posso compor num banco de ideias, ou seja, eu vou relacionando essas informações em qualquer folha, aí pedacinho de papel lá da prova que você está fazendo, lá nas costas da prova, você vai selecionando aquilo, aí você precisa organizar. O que é organizar? Eu preciso pegar todos esses fatos, opiniões, informações e hierarquizar. Eu quero que você lembre desse verbo hierarquizar. Ou seja, o que é hierarquia? A gente tem o mais importante, tem o menos importante. Por onde eu começo? Pelo mais ou menos importante. Legal? Então, precisa haver uma lógica de, por exemplo, de crescimento da informação até chegar ao ponto mais importante. Legal? Então eu começo com um argumento menos importante e vou chegar a um argumento mais importante. É isso que quer dizer na organização a questão da hierarquização. Legal? Então o meu raciocínio tem que ser construído com ideias, que é uma ideia central, e ideias complementares, secundárias. Isso tem que ficar claro no meu texto, o que é secundário e o que é fundamental.
Então, tentando explicar de outra maneira, haverá uma ideia central que a gente pode chamar de uma estrutura profunda. Quer dizer, quando eu vou discutir cinema e o acesso ao cinema, eu posso estar querendo discutir que estrutura profunda, o que é por baixo de tudo isso. Não, eu acho que mais profundo aí seria discutir a cidadania. A cidadania se dá pelo acesso aos bens culturais de uma sociedade. Essa é a tese central, eu quero provar isso. Então eu vou usar como estrutura superficial o cinema. Legal? O cinema e o acesso ao cinema como uma forma de mostrarmos a estrutura profunda, que é justamente o acesso aos bens culturais. E que os países mais desenvolvidos do planeta possibilitam esse acesso aos bens culturais. E isso é sinônimo de cidadania. Seria uma tese, uma ideia central, uma estrutura profunda. Então, todo texto possui uma estrutura superficial e uma estrutura profunda. A estrutura superficial é dada pela frase temática. A estrutura profunda fica por conta do candidato. Depois que eu estabeleci, então, a seleção e hierarquizei, eu vou relacionar. Lembra que esse verbinho a gente tratou dele já aqui, né? Como você vai fazer ligações. Então, como é que eu relaciono? É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias. Eu vou estabelecer relações de forma progressiva e não circular. Circular, o cachorro tentando morder o próprio rabo. Progressiva, tem que avançar. Uma ideia tem que levar a outra. Eu não posso emperrar em duas ideias e ficar jogando, indo e voltando. Isso é progressividade, né? A fim de chegar ao ponto central, que é o ponto de vista, que é a ideia, tese ou a estrutura profunda, né? Argumentos não desenvolvidos, isso é muito importante, deixam para o leitor a tarefa de relacionar as ideias do texto entre si com o ponto de vista defendido, o que pode se tornar confuso na comunicação. Significa dizer que o aluno, o candidato, não pode deixar lacunas, imaginando que o avaliador vai entender aquilo daquela maneira. Eu não preciso explicitar porque ele vai entender quando eu falar isso. Não. Se você disser que o Estado não é eficiente para cumprir a função de acesso aos bens culturais, você tem que explicar por que ele não é eficiente, dar exemplos disso e argumentar. Simplesmente afirmar que ele não é competente é uma lacuna que você deixou e uma falha argumentativa que vai impedir, boa parte das vezes, de você conseguir a nota máxima na competência 3. Isso é muito comum, gente. Legal? Eu preciso fazer interpretações. Então, a interpretação eu tenho que verificar como avaliador se o participante fez a relação correta entre os elementos. Se ele contextualizou e fez relação com o tema que está sendo discutido. Então, a palavra-chave na interpretação é a contextualização correta. E se essa contextualização é progressiva e não deixa lacunas. Legal? Perfeito? Então, condições para que o texto seja estratégico, uma circularidade, ó. Possibilidade de reconstruir o caminho do candidato. Avaliador, eu tenho que reconstruir esse caminho. Bom, textos não podem ter lacuna ou falhas argumentativas, ele tem que ser autossuficiente. Né? Não pode deixar lacuna. Deixou lacuna, não vai ter 200 pontos. Não pode ter saltos temáticos, eu preciso desdobrar tudo detalhadamente. Né? Não posso repetir, senão é circularidade. As ideias precisam ter íntima relação, portanto, vai haver o que nós chamamos de uma unidade temática. Então tem que fazer toda a volta aqui. Legal, não pode ter lacuna, tem que estar bem relacionado, tem que ser bem entendido. Por isso que é muito bacana você, antes de passar limpo, dar um tempo para o seu texto, ir fazendo a prova e depois voltar, meia hora, uma hora depois, para você olhar e verificar se a argumentação está lógica, se não tem saltos temáticos e se não tem lacunas. Legal? Isso é bem importante, hein? Argumentação, desenvolvimento, né? Então, nessa argumentação de desenvolvimento, eu posso ter definições, comparações, eu posso ter informações, estatísticas, exemplos, fatos, opiniões desenvolvidos em todo o texto. O leitor não poderá fazer relações ou interpretações possíveis. Argumentos desenvolvidos precisam ser explícitos. Não é? Eu não posso deixar para o avaliador fazer as ligações. Legal? Botei para vocês aqui, só a título de exemplo, um protótipo daquela redaçãozinha que a gente sabe que vai ser uma redação que vai brigar pela nota máxima. Né? Aquele aluno que está fora da curva é o aluno que joga a nota para 900 mil. Está aqui o protótipo, olha só. Você vai observar o começo dos parágrafos em primeiro plano, de outra parte, urge, portanto, você vai ver que o cara sabe o que fazer. Quebra de recorde, só vou olhar a introdução, olha lá. No ano de 2018, o filme Vingadores
Guerra Infinita conquistou o título de maior bilheteria da história do cinema, o que demonstrou a existência de interesse da população pelo universo cinematográfico. Então ele traz o seguinte repertório, um filme que ele lembrou, um filme de 2018. Ele diz que esse filme despertou interesse das pessoas. Todavia, elemento coesivo, apesar do grande número de espectadores à obra da Marvel, o acesso às grandes telas, agora ele ligou. O filme é um acesso, lembra que isso era fundamental? Ó? O acesso às grandes telas é restrito e coloca à margem considerável parte da sociedade, sobretudo as classes menos abastadas. Então aí você tem a dificuldade de acesso a quem não tem recurso, o que configura um grave problema social. Com efeito, fatores como a ineficiência estatal e o interesse privado corroboram essa marginalização de considerável parcela populacional. Você está vendo que está tudo nesse último periodinho marcado ali. Ó. Quais são os dois argumentos que ele vai mostrar? A ineficiência estatal e a questão da marginalização de boa parte da população. Está aí o texto que é estratégico. O texto que é estratégico já apresenta na introdução todos os elementos que vão ser previamente estabelecidos ali para o desenvolvimento. Significa dizer que esse aluno facilita a leitura do avaliador de percorrer o caminho desse candidato. Bem entendido isso? Então nós estamos falando agora do aluno que está brigando pelos 1000 pontos, 900 pontos. Vamos lá, para a gente fechar, vamos fechar com as possibilidades. Você deve estar pensando aí, tá bom, mas o que vai cair como tema de redação para agora, hein, professor? Bom, vamos lá. Que temas a gente pode observar? Legal? Vamos lá. Eu vou abrir algumas caixas, vou comentar rapidamente alguns. Tenho certeza que vocês já fizeram vários na escola, temas relacionados que eu vou mostrar aqui. Mas vamos lá. Lembrando a vocês de 2012 a 2019. 2012, movimento imigratório, era a questão dos haitianos, portanto isso já caiu, não cairia de novo, movimentos migratórios. Lei seca foi um assunto factual daquele ano, de 2013, e acabou sendo usado no tema de redação. Publicidade infantil foi a única maneira, de 2012 para cá, foi o último tema, o único tema relacionado à criança, né? Apareceu lá em 2014. Violência contra a mulher, um tema recorrente, todo mundo fez uma redação sobre isso, né? Isso foi em 2015. Intolerância religiosa, 2016. A formação educacional dos surdos, isso saiu um pouco da curva, porque naquele ano, em 2017, o Enem introduzia os surdos e tinha um trabalho específico relacionado aos surdos, eles acabaram usando isso como tema de redação. Em 2018 aparece a internet com manipulação, não era fake news, era manipulação da informação. Em 2019 vai falar de cinema, mas o processo democrático é o acesso aos bens culturais. Bom, então o que a gente pode observar? Todos da realidade factual, beleza? Então, levando isso em consideração, o que a gente tem que lembrar? Em primeiro lugar, que todos os temas de redação do Enem são ligados aos direitos humanos, que é o acesso igual aos bens do Estado, a dignidade humana, são argumentos que você pode usar em qualquer tema do Enem, gente. A igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças, tudo isso aqui é argumentação que você pode usar em qualquer tema. Vou abrir algumas caixinhas e comentar com vocês. Preservação do meio ambiente. Você viu que não apareceu nada até então, desde 2012 para cá, nada relacionado ao meio ambiente. Meio ambiente, o que você tem? Mobilidade urbana, extremamente... Está na hora de aparecer, gente. Mobilidade urbana é um problema que está ligado a todos os brasileiros praticamente, né? Ou a boa parte de todo mundo que mora numa cidade grande está ligado a isso. A questão do lixo, o que fazer com o lixo. O crescimento sustentável, que é uma expressãozinha chave também quando se fala em preservação do meio ambiente, né? A educação ambiental, que está ligada à questão do lixo, mas acho pouco provável que essas questões mais politizadas, que podem nos levar a uma discussão mais politizada, elas precisam ser evitadas de algum modo. Queimada na Amazônia, pouco provável. Isso vai aparecer muito pouco. Tudo é possível, não é provável. A diferença do possível para o provável, né? Então, muito politizado esse tema, acho pouco provável. Sobre a violência urbana, é outro tema recorrente, extremamente importante, ou seja, todo mundo que faz ensino médio tem que, de algum modo, ter feito uma redação sobre isso. Você tem maioridade penal, porte de armas, também politizado, né? A violência nas escolas, que é um belo tema, porque dá conta de algo da realidade do aluno, eu acho que isso é um bom tema, e a questão do uso das drogas também. E o reflexo das drogas em função da violência urbana. Você tem vários temas bem interessantes aqui, legal?
Questão social. Bom, questão social você tem o problema habitacional, que é sério no Brasil, menor abandonado, que não apareceu, e um assunto extremamente importante. Você viu que criança apareceu lá em 2012, se não me engano, né? Então, menor abandonado. A longevidade do idoso está ligado, portanto, à questão da reforma da Previdência, mas não cairia a reforma da Previdência de jeito nenhum. Mas a questão da longevidade do idoso, você pode tratar da reforma da Previdência dentro desse assunto idoso, que é bem importante, um assunto relevante, acho um assunto riquíssimo para ser abordado. Como valorizar o idoso em nossa sociedade, a longevidade traz que consequências, né? que modificações na sociedade. Né? E um país como o nosso, a extrema pobreza também. Sobre saúde, seria um grande assunto, né? Saúde, aí eu vou abrir duas caixinhas. A primeira delas fala sobre a obesidade, que é um belo assunto, né? Sobre o uso das drogas, de novo. A depressão e suicídio. Suicídio é algo muito recorrente, especialmente entre crianças e jovens. E a vacinação, evidentemente, que é um belíssimo assunto. Legal? Então, é claro que isso aqui são assuntos que estão na pauta, ficaram na mídia o tempo todo e têm a possibilidade de aparecer. Ainda sobre saúde, para a gente fechar, saúde pública, sim, e a importância do SUS em função aí da pandemia. A gente viu que o Sistema Único de Saúde foi extremamente importante, um dos diferenciais do Brasil. Todo mundo tem acesso à questão da saúde e a questão do acesso universal é uma questão básica dos direitos humanos. Beleza, gente? Então, último deles, a tecnologia, e aí você tem o home office, que foi um dos grandes assuntos da pandemia, né? E o homeschool. Ou seja, estudar em casa, a escola em casa. Beleza? Pessoal, esses teminhas aqui que eu passei para vocês são possibilidades. Eu sei que vocês trabalharam boa parte deles na escola, com certeza, né? Desejo para vocês uma prova do Enem fantástica, que vocês consigam, então, botar, olha lá, né? O Paraná entre as notas 1000, na redação do Enem. Você viu que o Paraná estava fora. Está na hora do Paraná entrar naquela relaçãozinha de notas 1000 ali, de redações nota 1000 do Enem. Desejo uma grande prova. Obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês aí. E a gente volta. Um abraço forte aí. Valeu.